Bom, voltamos. Eu vou dar esses recados agora. É o seguinte, muito bacana. Cláudio, vem aqui, ó. As professoras e diretoras estão convidando os alunos e as alunas a participarem das lives. Então hoje tem a Tamires, tem vários nomes aí que eu vou, né? Depois eu coloco aí embaixo do Facebook do Cláudio, participando lá das escolas dessas professoras, como a Viviane de Campos, Rio Bonito, enfim, os alunos também estão participando com o convite. Que ótimo! Isso é maravilhoso. Agora, depois, a minha sugestão é depois ou amanhã, ou em algum momento, o debate entre vocês, né? Porque senão fica aquela coisa unilateral. Sim. E quem quiser que eu aprofunde algum tema, bibliografia, eu já posto na própria... Isso também. Já tem do Fernando Pessoa, que ele vai falar também qual que é o livro, mas esse que ele falou é as obras completas. Nos comentários eu boto a bibliografia toda. Link de também vídeo, tudo. Esse link dos slides dele ele também coloca. Tá. Em relação à Rede Sororidade, é o seguinte, nós vamos sim fazer uma live juntos, nós já até conversamos a respeito, né, Cláudio? Nós vamos fazer uma live juntos, estamos só combinando, acertando algumas coisinhas, mas vai dar tudo certo. Em breve a gente faz essa live aí. Power. Tá? Não, uma participação minha que eu vou, enfim. E, bom, sim, ó, o vídeo fica gravado, pra quem perguntou se travou aqui no Facebook, travou, teve uma hora que travou, todavia ele fica gravado aí no Facebook do Cláudio e vai ficar direto. E depois vai pro YouTube, eu boto o link. Então. Isso, depois ele coloca o link do boto no meu canal tá bom? Boto o link. E eu não fico ali atrás, gente, então eu fico lendo e não dá pra ler tudo. Hoje, assim, tem bastante gente, estamos muito felizes com isso. E, enfim, então não dá tempo de responder tudo, mas conforme for, vou respondendo na medida do possível, tá bom? Então voltamos à live. E eu vou tentar não cair mais. Agora eu quero ver passar com a Chanel aí. Pronto. Senão uma dentada. O que aconteceu aqui? Você não sente viver, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que eu contei era jovem novo, hoje antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Nunca mais meu pai falou, se desligou e meteu o pé na estrada. Like Rolling Stone. Nunca mais eu convidei minha menina para correr no meu carro. Loucuras e tradição. Nunca mais você saiu em grupo reunido, o dedo em ver, cabelo ao vento, amor em flor, em cartaz, presentemente o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não serve mais.
Recentemente o corpo é diferente. O passado é uma roupa que não serve mais. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há no tempo era jovem novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. Como coroa, o hétero americano, eu pergunto ao passarinho, nosso peito vermelho, o que se faz? Never, 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 never go. Nosso peito vermelho, o que se faz? Tudo já ficou atrás. Never, 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 never. Nosso peito vermelho, o que se faz? Passado nunca mais. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer. E precisamos todos rejuvenescer. E precisamos todos Que eu sou fã, gente, por isso eu bato Belchior! É. Sou louco pelo Belchior também. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Bem. Então eu estava falando do Pinker, especificamente desse livro Blank Slate, que chama-se Tábula Rasa, né, em português, e quer dizer o quê? Que a teoria da tábula rasa, uma teoria que ganhou extremo vigor nos anos 50, 60 e 70, aonde o ser humano foi compreendido como um resultado do ambiente, da sociedade, o homem é fruto da sociedade e só isso. Houve um processo de repugnância acadêmica quanto à ideia de influências genéticas em comportamentos. E isso não me interessa se essa questão está certa ou errada, verdade, então isso não me interessa. O que interessa, qual é o objetivo de se pensar que o homem não é uma tábula rasa, que o homem não nasce zerado. O ser humano não nasce zerado. Para que isso? Para a gente criar estereótipos? Para a gente criar o que? Uma maldição, você vai ter que ser assim, ou para você ter um monte de justificativas. Para que isso? É para a gente entender que se o ambiente, ou seja, a educação, a cultura no sentido amplo da palavra,
são capazes, junto com a nossa vivência, a nossa experiência, a nossa historicidade de vida, esse somatório de cultura, ambiente e historicidade, que aí tem o trauma, tem os fatos da vida, né? Que se o que nós estamos aqui denominando ambiente, que seria basicamente somatório da educação formal com a educação informal e especificamente com a historicidade, com a história de vida de cada um, se isso é capaz de gerar um perfil de personalidade, que também não é uma maldição, que pode ser modificada ao longo do tempo, mas é claro que quanto antes se intervir, se trabalhar essa questão, quanto mais jovem e quanto mais tempo você tratar de determinados assuntos no que diz respeito à formação do ser humano, se o ambiente é capaz de produzir tendências de personalidade e, portanto, ter tendências atitudinais, comportamentais e cosmovisão, visão de mundo, a genética também é. O que não quer dizer... O Nietzsche era filho de pastores protestantes. Escreveu o Crepúsculo dos Ídolos, o Anticristo. Ou seja, significa... Você não está condenado. Você só está condenado a ser livre, como diz Jean-Paul Sartre. A sua única condenação é a liberdade. É ser livre. Tomar decisões. E assumir as consequências. Isso sim. Agora, à medida em que a gente entende que se o ambiente influencia, e a genética também, se a gente fizer com que o ambiente atue contra um determinado traço genético possível e já detectado, a gente consegue minimizar o efeito. Vou dar o exemplo da violência. Se os meninos, os homens, têm uma tendência maior à violência do que as mulheres, não tem. 93% da população carcerária é composta de homens. Os homens, segundo o Pinker, ele fala que em todas as culturas o homem mata 24 vezes com uma frequência de 24 vezes maior outros homens do que mulheres matam mulheres. Com uma estimativa de 7% de jovens homens, 7% dos jovens homens cometem 79% de atos de violência repetitivas. Ou seja, são reincidentes e renitentes. Metade dos meninos que passam após os 2 anos de idade e uma mínima percentagem de meninas se engajam em espancamentos, chutes e atos de violência com 2 anos de idade. Mas eu tenho uma filha que... Eu sei. Mas eu tenho um filho que... Eu sei. Está falando aqui de estatística. A gente não está falando de maldição. E você sabe por que isso acontece evolutivamente? Acho que a razão
se a gente for pensar bem, ela é uma razão bem acessível. Imagina 2,4 milhões de anos atrás, Paleolítico. Nosso primeiro ancestral mais próximo de nós. Eram nômades, ainda na agricultura tem só 10 mil anos para cá. Eram nômades, ou seja, caçavam, os homens caçavam, as mulheres colhiam raízes, frutas, os homens caçavam em grupos, então eram nômades, dormiam um tempo num determinado lugar, depois se esgotavam as reservas e iam para outros lugares. E daqui a pouco veio um grupo lá, uma outra tribo de predadores. Vamos imaginar parecidos conosco, só que num número maior, talvez, ou mais fortes, que resolvem matar todos nós. Em pauladas, pedradas, socos, mordidas e arranca pedaço, aquelas coisas assim, violentíssimas. Sugestão de filme: O Macaco Nu, do Desmond Morris, que é um livro excepcional dos anos 70, de certa forma se transformou num livro chamado Guerra do Fogo, The Quest for Fire. Eu duvido você encontrar, mas o filme não precisa de legenda porque ele não é falado em idioma nenhum, né? Porque isso é o primitivo, não existia idioma. Mas o The Quest for Fire, Guerra do Fogo, é um dos filmes que mais marcaram a minha vida, sempre. É um dos filmes mais marcantes da minha vida. E esse livro é muito importante, mas não vamos falar aqui de Desmond Morris nesse momento. Mas imagina essa situação. Você está lá com a tua galera, uns 8 mulheres e homens, andando ali, peregrinando, vestindo peles, e aparece uma turba de querendo que tu tiver, correndo para estraçalhar o grupo. Você vai mandar as mulheres irem lá enfrentar ou você vai mandar os homens? Porque eles têm estatura maior, têm uma complexão física. Qual é a arma que você vai usar? O canivete ou o revólver? Não existia canivete nem revólver, né? Você vai usar o quê? A mais potente ou menos potente? Você vai usar o recurso mais potente. Sentar um bandido aqui em casa, vai dizer, resolve aí, porque eu sou da paz. Não estou afim de conflito. Aliás, eu vou tentar resolver aqui dialogando com este infrator, né? Vou dizer, olha aqui, cavaleiro, você é um infrator, está aqui turbando a minha posse, portanto, não tem essa. E quando temos as fêmeas da nossa espécie grávidas, onde a locomoção vai diminuindo, dificuldade de locomoção vai diminuindo, ou com a medida em que a gravidez vai acontecendo e depois que nascem as crianças pequenininhas, ficam grudadas na mãe, a capacidade de perspectiva de defesa da fêmea é muito menor. Então, se o macho não fosse agressivo, a gente não ia estar aqui agora fazendo essa live, porque teríamos sido exterminados pelos nossos predadores. Não, isso não é justificativa, não é álibi, não é nada. Isso é uma circunstância do evolucionismo. E é isso que nos dá uma... Esse pensamento não é meu, tá? É do Morris até. Isso nos dá uma... Ele escreveu Macaco Nu e a Mulher Nua. Isso nos dá até uma perspectiva da gente entender
por que é que os homens brigam mais, mas reconciliam mais rápido? E por que que as mulheres brigam, os homens brigam mais, de forma mais violenta, e reconciliam mais rápido? As mulheres brigam aparentemente menos, porque não é de maneira de violência física, mas o conflito entre mulheres é como se fosse uma briga de navalha. Você vê de longe, eu já presenciei isso várias vezes, não, pode deixar, eu já presenciei isso várias vezes, assim, duas mulheres conversando, que você chega assim, de longe você fala, olha que legal, assim, pô, elas conversando, tá um astral, aquela conversa assim, tá parará, aí eu vou me aproximando, né, todo frajola ali e tal, porque o homem não tá entendendo nada, né, a gente não tá entendendo nada, homem não entende, não identifica expressão fisionômica, leitura corporal, ou você, homem, estuda isso para melhorar a sua deficiência, a sua debilidade em relação a essa questão, ou você está frito. Porque quando você acha que está mentindo, a mulher já viu que tu está mentindo antes de tu abrir a boca. Então não tem essa. Por isso, mulher conversa olhando no rosto do outro. Eu quando vou num bar, sei lá, tal, eu e um amigo meu, às vezes eu até brinco e falo, pô, não vamos sentar um na frente do outro, que senão parece que a gente está assim, vivendo um drama, nós dois e tal, parará. Mas se você for ver, não é porque existiam bares, né? Se você for ver num bar, as mulheres invariavelmente conversam olhando no rosto do outro, da outra. E os homens preferem não olhar no rosto do outro ou da outra, da mulher, durante a conversa. Por quê? Por que as meninas do vôlei, segundo o Bernardinho, as meninas do vôlei há uma briga em fevereiro e essas duas vão brigar até dezembro? Por quê? Por que o homem sai na porrada e depois reconcilia à noite? No futebol, o cara entra uma entrada errada, sai no soco e tá parado para estar tomando cerveja. Por que isso? E depois de um tempo até esquece. Não esquece porque é bonzinho, não. Esquece porque é burraldinho mesmo, não tem inteligência emocional. Sabe por quê? Porque os machos, para a gente conseguir matar um bicho maior, ou para cercar um bicho menor, para enfrentar um bichão de noite, para caçar, os homens precisam estar juntos. A mulher, ela vai lá buscar uma raiz, uma fruta, vai colher lá, vai fazer um extrativismo. Ela encontra lá uma macieira cheia de maçã, ela vai, assim, claro que seria legal isso, e hoje, atualmente, evoluímos muito, né? Estou falando 2,4 milhões de anos atrás. Mas ela via aquela macieira, pegava 2, 3 maçãs e ficava na dela, porque se ela chamasse todo mundo, porque o compromisso essencial dela é com a família, é com os descendentes dela, os descendentes genéticos. Mas eu estava falando aí tá lá, os dois conversando, todo frajola, vou chegando perto ali, não estou entendendo nada. E assim, conversando baixinho, quando eu chego perto o suficiente para ouvir, eu vejo que está rolando uma briga de navalha, mas aí eu finjo que não ouvi e faço uma tangente, cumprimento e saio fora, porque eu não sou maluco de entrar numa briga dessa. Porque... Agora, como as mulheres são geniais
no que diz respeito ao domínio das habilidades e competências das relações sociais, e daí a memória social, etc. Porque tem um aparelho mais qualificado para isso. O conflito entre mulheres é um conflito muito mais elaborado, complexo, cheio de nuances, idas e vindas e enfim, é algo muito mais rico do que nós, assim, dar um soco na cara do outro aí, do que essa coisa paupérrima do homem não é difícil entender que o futuro está na mão das mulheres, né? Está na mão de vocês, porque na sociedade do conhecimento não se resolve mais as coisas através de massa física. Então é natural, não é? A mulher não precisa de cota, não precisa nada disso, tá? A mulher, ela só precisa, no meu ponto de vista, o tempo vai dar, até essa história dos 100 anos, a diferença, mas eu não sou pessimista assim. Eu acredito que na sociedade do conhecimento e na sociedade onde as relações sociais são cada vez mais intensas, você não pode falar em isolamento social, isso é um absurdo, né? O isolamento é físico. O que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos conversando. Então, as mulheres são muito mais qualificadas para a sociedade odierna, para a sociedade que nós... sociedade contemporânea e para a sociedade futura, como ela se aponta. Então, mas tem algumas questões que precisam ser enfrentadas. Por exemplo, o Impulso Beta é uma ONG de São Paulo que trata de condutas em empresas, lideranças, cargos de chefia para as mulheres e tal, enfim, super conceituada. E um dos artigos muito interessantes fala sobre a questão da ascensão da mulher a cargos de diretoria em empresas. Os homens ainda hoje têm uma tendência a ocupar os cargos mais rapidamente do que as mulheres, porque a mulher, como ela é muito perfeccionista, como ela só quer tentar o cargo quando ela está preparada, quando ela se sente segura e preparada e merecedora da tentativa, ela acaba não tentando, não correndo risco, porque a redução, por isso que o seguro de carro da mulher é mais barato, a mulher ela de maneira mais segura. A mulher ela é mais, ela assume menos riscos, porque ela tem uma conexão com a prole. Se o homem morrer, paciência. Se ela morrer, acaba as crianças. É isso. Então, essa insegurança, só vou tentar quando eu estiver pronto, eu vi agora. Fui falar com um grupo de empoderamento e tal, parará. As respostas que eu ouvi, algumas delas foram assim, umas respostas que foram muito interessantes em termos de experimento sociológico. Pessoas diziam assim, mas eu acho que não é esse momento, eu vou esperar uma próxima oportunidade, porque eu ainda não me preparei para isso. Eu queria, eu acho que estou, mas não estou totalmente pronto. O outro cara não está nem pensando nisso, ele não está pronto, mas ele tenta. Então, se você tentar, uma hora você acerta. Agora, se você só for tentar quando tiver tudo beleza, você tende a ter uma perspectiva de resultado menor, né? Isso tem um artigo, se você quiser procura Impulso Beta, deve ser .com, né? Porque é uma empresa, .com.br, fala sobre isso, mas tem estudo aos baldes. Ou seja, trabalhar a questão de assumir riscos no que diz respeito ao ambiente, ao processo educacional das meninas, é fundamental.
Trabalha a questão da ansiedade, porque é natural que a mulher seja mais ansiosa. Mas a ansiedade é em função do estresse. A mulher ela é muito mais capaz de administrar o estresse crônico do que o estresse violento. Assim como o homem é o contrário. O estresse crônico não consegue. Por quê? Porque as mulheres historicamente, como foram oprimidas, há milhões de anos elas são oprimidas, é um estresse crônico, é o dia do estresse. E qual é a arma que ela tem para administrar isso? A qualificação na relação social. E isso faz com que também ela produza uma ansiedade muito maior. E por conta disso, eu resolvi... Ah, bom, isso aqui é uma maluquice própria aqui. Eu resolvi fazer uma... Claro que já tinha pesquisa, né? Mas eu fiquei intrigado com a seguinte questão. Falei, pô, a maioria das mulheres, pelo que eu vejo, né? Parece que a hipertensão é uma coisa mais masculina do que feminina. As mulheres têm... é mais masculina. Os homens são mais hipertensos. As mulheres têm menos hipertensão. A mulher costuma ter pressão baixa. O homem costuma ter pressão alta. E aí eu fui primeiro ver, será que isso é verdade? Aí fiquei pensando, eu fico nessas, né? O Gisele me conhece, eu fico naquele negócio durante meses. Claro que eu não fico nisso obsessivamente, eu fico uma parte trabalhando esse negócio. Mas toda hora vem, às vezes até sonhando, toda hora vem. E digo, mas por quê? Por quê? Qual a característica evolutiva dessa hipertensão? Qual a justificativa evolutiva disso? Não faz sentido. Se elas são mais ansiosas. E é exatamente porque elas são mais ansiosas. Conforme a mulher ela é mais ansiosa, porque vem de um histórico milenar de opressão, a compensação biológica é a pressão baixa. Porque se a pessoa tem ansiedade e pressão alta, morre. Então é por isso essa minha crença, né? Aí eu cheguei a essa conclusão precipitada de que a ansiedade feminina faz todo sentido por causa do estresse crônico em função da opressão. E a compensação biológica, evolutiva, sobreviveram aquelas que tinham pressão baixa. Já o homem está com pressão alta dá mau humor. Eu tinha mau humor todas as manhãs, ainda tenho um monte de mau humor, mas eu tinha mau humor todas as manhãs. Quando eu passei a tomar um remedinho para pressão de manhã, melhorou um pouquinho, viu? Então a pressão alta, ela dá mau humor. Agora, esse mau humor que gera agressão, era necessário que o cara tivesse em estado de alerta com pressão alta e disposto a dar porrada. Aí eu fui ver se isso era real ou não. E até que ponto isso era real. E resumindo a história é o seguinte. Até, digamos, sei lá, uns 100 anos atrás, essa premissa parecia estar certa, porque a gente não tem muito dado estatístico de hipertensão, não tinha computador, né? Então a gente não tem muito dado, uma amostra quantitativa para isso. Mas é possível que até até ontem, uns 300 anos atrás, a gente, de fato, isso fosse verdadeiro. As mulheres não tinham pressão alta, as mulheres tinham pressão baixa e os homens tinham pressão alta. É uma característica. E mais ansiosas e os homens menos ansiosos. Isso parece que faz sentido, essa conexão. Aí. Só que isso está mudando.
as mulheres estão próximos e em alguns estudos já ultrapassaram os homens no que diz respeito à hipertensão. Olha que coisa. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Oh, meu Deus. Aqui, ó. O que acontece? As mulheres estão ficando mais hipertensas do que os homens. Mas hipertensão tem vários níveis. Tem hipertensão 1, 2 e 3. A 1 é aquela levinha, 14/9. A 2 é a pressão alta mesmo. E a 3 é a pressão alta gravíssima. Né? Então, tem um estudo aqui que está do International Journal of Hypertension, 2018, um artigo, está aqui com os links, para você ver depois, e aí vocês vão ver, não posso falar parará toda hora. Então, aí vocês vão ver o seguinte, entre homens e mulheres, tá? Não hipertensos, mulheres 75%, homens 25%. De fato, não hipertenso, mulher, 75% das mulheres não são hipertensas e 25% dos homens não são hipertensos, significa que 75% dos homens são hipertensos. Ou seja, a hipertensão continua sendo um tema masculino, não é? Uma doença masculina. Como autismo, né? Masculino. Né? Agora, hipertensão no grau 1, as mulheres já ultrapassaram os homens 58/41. Ou seja, a hipertensão leve, a ansiedade feminina está ganhando dos hormônios que reduzem a perspectiva da hipertensão. A mulher está ganhando níveis de ansiedade ainda maiores. O estresse crônico da mulher parece estar crescente, de tal sorte que ela está ficando com maiores indicadores de hipertensão no estágio 1. No estágio 2, já muda. No estágio 2, os homens têm 72%, contra 27% das mulheres. De onde é que saiu isso? Não sei. Vou dar aqui uma bicuda. Eu acho que isso acontece na medida em que a mulher foi, a partir da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, aliás, assisto o documentário da Netflix, olha, esse é imperdível. A participação das mulheres na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial é sensacional. Mas é sensacional. Eu assisti 3 vezes e chorei litros, assim, mas é emocionante. O que as mulheres fizeram durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial foi assim, e a mulher tem um anonimato histórico absurdo, né? Um negócio repugnante, né? Bom, a gente pode num outro momento tratar sobre isso especificamente. O que acontece, o que eu imagino levianamente que esteja acontecendo é que, ainda que tenha havido um avanço em termos de legislação, das relações humanas entre homens e mulheres, mas a violência está aumentando entre homens e mulheres, está aumentando porque não tinha estatística. Há 1000 anos atrás não tinha DEAN, então não tinha estatística de violência. Então é claro que à medida que você vai registrando, há uma tendência a aumentar, e com o registro o aumento acontece. E é claro que tem que, eu sou um dos caras que luta pra caramba com essa história de DEAN 24 horas, CIAN, e de atendimento multidisciplinar, casa-abrigo, conjuntamente com a Rede Sororidade. Eu sou um dos soldados da Rede Sororidade, fazendo as representações de lei sobre esse assunto. Eu não estou tratando dessa questão especificamente. O que eu quero dizer é o seguinte: à medida em que a mulher começou a ocupar os postos de trabalho,
começou a assumir responsabilidades patrimoniais de jornada de trabalho, mas continuou com os filhos e cada vez, quer dizer, o número é vertiginosamente crescente de mulheres que criam os filhos sem marido, sem homem, sem ninguém. Vertiginosamente. O que acontece? Essa dupla jornada, o pessoal fala essa dupla jornada, tudo bem, acho que o nome dupla jornada é o nome tecnicamente, faz todo sentido. Mas essa dupla jornada deveria se chamar de dupla tortura. E na verdade não é dupla jornada, é tripla jornada, tripla tortura. Porque a mulher trabalha 8 horas por dia, não rara assediada lá no trabalho, oprimida lá no trabalho. Das 8 horas por dia, ela, não raro, pega 2 horas de ônibus para ir, 2 horas de ônibus para voltar, quando não é sexta-feira, então as 8 horas viram 12. Ela faz xixi, cocô, come, toma banho, se arruma para ir trabalhar, não sei o que, bota aí mais 1h30, 2 horas, 14. Como o dia dela também só tem 24 horas, então sobram 10 horas, dos quais ela dorme 6. As 4 horas que sobram, ela tem que fazer, sei lá, teoricamente, né? Todo mundo quer que ela faça o dever para as crianças, que ela faça, que ela ouça como é que tudo aconteceu, que ela dê uma educação magnífica, blá, blá, blá. Pô, é barra pesadíssima. Chega em casa, jantar, chega em casa, tem que fazer faxina em casa, tem que passar a roupa, a gente não passa mais roupa aqui em casa, mas tem que passar a roupa, tem que fazer um monte de coisa. E o que acontece? É ela, e ela, e ela. Eu não estou vitimizando, não estou dizendo o que rola, porque a situação é essa. Então a mulher chega em casa, assim, às vezes não explodindo. Quando abre a porta, tá uma brigaçada, uma gritaria dentro de casa. Ela quer ver a novela. A gente vai dizer que não pode? Ou não, ler um livro, estudar. Não, pode fazer cálculos, logaritmos, etc. Mas o que é isso? O patriarcado? Muita gente fica falando que não vou entrar nessa discussão, tá? Porque isso aí precisa se atualizar, ler coisas mais recentes. Sabe que o patriarcado foi esse negócio de 200 anos atrás. Se resume é só isso. Não, mas eu não vou entrar nessa discussão, tá? Porque isso aí parece um mantra, essa história. Aí, se quem quiser discutir, estudar esse assunto, eu sugiro que leia Foucault, que morreu em 94, mais recente, mas tem muito mais, perspectivas muito mais amplas, né, do que essa coisa esse mantra do patriarcado. Mas quem quiser continuar com esse mantra tá tranquilo, entendeu? Eu não sou contra os mantras de cada um, né, como é que cada um resolve as suas neuroses e tal. Todo mundo é neurótico, né? Ou seja, o que acontece é que o nível de ansiedade da mulher aumenta ainda mais. E esse nível de ansiedade está vencendo a biologia, que através dos hormônios reduz a hipertensão, o estrogênio e a progesterona. E tanto é que a partir da menopausa, a partir dos 50 anos, o nível de hipertensão costuma se manifestar, né? Essa curva, uma dessas curvas aqui, essa pretinha aqui que não está pontilhada, é a curva que diz respeito a onde a idade está estratificada, e a outra é populacional, não qualitativo, né? Quantitativo. Mas a partir dos 50 anos, né, quando há o corte do estrogênio e da progesterona, aí começa a acontecer, se manifestar os episódios de hipertensão. Isso já vem de um tempão. Agora, com 25 anos,
as mulheres começarem a ter níveis de hipertensão, começarem a ultrapassar os homens. Tem um artigo super interessante que eu vou postar que fala que já ultrapassou. Isso é gravíssimo, isso inclusive reduz a longevidade da mulher, né? Que é uma das compensações que vocês têm desse mundo, né? Porque pô, sofre muito mais do que o homem, pelo menos vive um pouco mais, né? Agora não vai ter nem isso. Enfim, bom, isso teria que ser uma galhofa, tá? Mas não sei se seria legal ser uma galhofa também. Bem, o que o Pinker, para terminar ele aqui, já vamos chegar no final, o que ele está querendo dizer, não é? Que o comportamento humano ele está associado a variáveis genéticas, como também a variáveis históricas e ambientais da vivência e da experiência de cada um, né? Do trilhar de cada um. E ele termina dizendo que, e eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que é uma conclusão até bastante elevada, dizer o seguinte, que nós temos que entender que há uma natureza humana para que nós, entendendo e admitindo que há uma natureza humana, através da natureza humana, melhorar, enfrentar os problemas da nossa natureza. À medida em que a gente entende essa perspectiva, a gente, em vez de encorajar os meninos a serem macho mans e as meninas a serem comportadinhas, olha como ela está linda, olha como ele está forte. Toda hora, assim, mas não tem uma menina de qualquer idade para que fala, mas está linda. Beleza, minha gente, é um negócio que, olha, dá um tempo e passa, tá? Todo mundo acaba, a beleza acaba. Pode depois ficar se repuxando todo. Não adianta lutar contra isso. A beleza vai embora. O que vai restar de vocês, meninas, não é a belezura. É o intelecto, é o legado. É o que vocês sabem, o que vocês fizeram, o que vocês fizeram de diferença, o que vocês são. Que vocês são por dentro. Que essa coisa de viver em função de estética, tá, parará, olha, sabe o que isso vai gerar? É só mais ansiedade, um puta no sofrimento, por quê? Porque vai envelhecer. Não tem jeito. Não tem jeito. E não tem como você continuar bonita, velha. Não existe. Desista dessa questão. Isso é uma besteira. Não luta contra isso. Ao contrário. Afirme a sua vida independente disso. Seja o que você é independente disso. Seja um ser humano completo, solidário, responsável, que com conhecimento, com contribuição a dar, fazendo diferença na vida das pessoas. Seja uma pessoa marcante. Apesar de ser bonita ou não. Quando alguém vira e fala, não, para alguma pessoa muito, uma pessoa que eu gosto, até para a própria dizer, linda, tá falando. Eu falo, linda, mas ela é inteligente, ela é culta, ela é engajada, ela é uma cidadã responsável. Como assim? Porque se alguém virar para mim e falar, Cláudio, como você é linda, eu vou dizer, pô, não me ofende, né? Porque para você, para ser bonito, eu acho que parece que ter um pouco de grana, né? Porque dizem, né, que a estética melhora com esses investimentos aí cosméticos, e aí fica gastando. Bom, mas isso é uma outra discussão. Mas o fato é o seguinte, não se agarra nisso, porque isso aí invariavelmente vai embora. E o que vai fazer diferença na sua vida é isso, ok?
para encerrar, Antônio Damasio é um português muito reconhecido, não é? Ele tem vários livros, esse é o livro mais novo dele, tá? Eu acho que é o mais novo dele. É O Mistério da Consciência, muito interessante. Esse é o Erro de Descartes, em que eu não vou conseguir ler esse trecho agora aqui, porque senão não vai dar tempo. Mas vai estar vai estar na página, mas ele fala assim, ó, isso quer dizer que não existe amor verdadeiro, amizade sincera, compaixão genuína? De modo algum. O amor é verdadeiro, a amizade sincera e a compaixão genuína, se eu não mentir em relação ao que sinto, se eu realmente me sentir apaixonado, amigável e compadecido. Talvez eu fosse mais merecedor de elogios se alcançasse esses sentimentos por meio de um puro esforço intelectual ou de uma pura força de vontade. Mas não vejo nenhum problema se minha atual natureza me ajudar a atingi-los. Ou seja, isso não nos torna menores. Esse é um trecho do Ser e Tempo, que também não vai dar tempo para falar. Olha aí agora, Ser e Tempo. Não vai dar tempo. Mas é o seguinte, é uma mitologia romana em que ele fala de uma disputa entre a deusa Cura com a deusa Júpiter sobre quem é que ia ser o dono do ser humano. E aí a solução é, enquanto o ser humano se cuidar, ele pertence à cura. Aí é interessante vocês lerem, está aqui o trechinho, é muito bonito mesmo. E para encerrar, nesses últimos 2 minutos, eu quero dizer para vocês o seguinte. Existe um lugar chamado Vale da Morte. É uma área desértica nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. Como o próprio nome diz, é um lugar onde não nasce nada. A vida é muito rara. Chove em média 1,5 polegadas de chuva, né? Pluviométrica por ano. Polegada dá 1,5 cm, vamos falar assim, chove isso aqui por ano. E esse é o Vale da Morte. E talvez a gente hoje esteja sendo bombardeado com essa ideia de Vale da Morte toda hora, Vale da Morte, Vale da Morte, Vale da Morte. Atravessando o Vale da Morte. Que até uma passagem bíblica belíssima, Salmo 23. Atravessando o Vale da Morte. Mas um dia, em 2005, em vez de chover 1,5 polegadas, choveu 4,5 polegadas. 3 vezes mais. Olha como é que o Vale da Morte, que é assim, tá vendo? Esse deserto aqui, não sei se você consegue ver, um deserto. Olha o que algumas gotas de água fizeram com o Vale da Morte. Se transformou nisso. Esse é exatamente o mesmo lugar. A vida é mais forte. Algumas gotas de água e a vida explodiu. Explodiu na sua afirmação. Explodiu com a força da natureza. Explodiu porque ela é mais forte do que qualquer Vale da Morte. Basta algumas gotas e a resiliência, a resistência da vida supera qualquer força destrutiva, qualquer força desagregadora, qualquer força de perda. A vida é mais forte do que qualquer crise, porque viver é praticar amor, empatia, cooperação, criação, esperança, luta e resistência. Aqui as plantinhas nascendo na neve. E eu vou terminar
lendo aqui, tem 1 minuto, eu vou ler o soneto 44 para Gisele. Pablo Neruda de novo. Esse é sensacional. É importante você... Eu vou lendo e fazendo uma tradução. Aqui, inclusive, é o texto dele, a assinatura dele, que o Neruda fala assim, Gisele, sabrás... isso aí é porque a gente tem essa ambivalência, né? De ama e briga e não ama, e briga e se apaixona e tal, parar. Isso aí faz parte do relacionamento, faz parte do amor, é o conflito, essa ambivalência é assim mesmo. E eu quero ler esse pra você. Eu sei que é um poema, é um soneto que você gosta muito. Sabrás que eu não te amo e que te amo. Sabrás que no te amo y que te amo, puesto que de dos modos es la vida. La palabra es una ala de silencio. Y el fuego tiene una mitad de frío. Yo te amo para comenzar a amarte. Para comenzar a amarte. Para recomenzar el infinito. Y para no dejar de amarte nunca. Por eso, no te amo todavía. Te amo y no te amo como si tú viera en mis manos las llaves de la dicha y un incierto destino desdichado. Dicha é tristeza, desdichado e miséria. As chaves. Agora para mim a parte mais linda. Mi amor tiene 2 vidas para amarte. Por eso te amo cuando no te amo. Y por esto te amo quando te amo. Uma boa noite para vocês.